Pensa na prescrição como um relógio correndo contra um direito. O tempo passa e, se não houver nenhuma ação, esse direito morre. Só que olha só, existe uma ferramenta poderosa para dar um reset completo nesse cronômetro, dando uma vida totalmente nova para a cobrança. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Quando o seu maior inimigo é o tempo, ficar parado simplesmente não é uma opção. A lei, por sorte, oferece uma jogada estratégica, sabe? Um movimento decisivo para virar o jogo. É isso, simples assim. Não é um pause para tomar uma água, não. É um reset total. E o nome que o direito dá para esse botão é interrupção. Basicamente, a prescrição é a consequência de não fazer nada. Se quem tem um direito violado não corre atrás dentro do prazo que a lei manda, perde o poder de cobrar isso na justiça. O direito em si pode até continuar lá, existindo, mas, na prática, já não dá mais para forçar o pagamento judicialmente. Ok, vamos entrar fundo nisso aqui, porque é onde muita gente boa se confunde. Entender essa diferença é crucial. Não dá para confundir interrupção com suspensão. Pensa assim: uma reinicia o jogo do zero, a outra só para o cronômetro por um tempo. E olha, essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A suspensão, que a gente encontra lá nos artigos 197 a 201 do Código, funciona tipo o botão de pause de um filme. O tempo para de correr e, quando o motivo da suspensão acaba, o relógio volta a contar de onde parou. Agora, a interrupção, que é o nosso foco aqui, do artigo 202, é o botão de reset. Todo o tempo que já passou é simplesmente apagado e a contagem recomeça do zero, zero mesmo. E agora, atenção, porque esse aqui é talvez o ponto mais importante de todos. É a regra de ouro que define toda a estratégia por trás da interrupção. Grava bem esse número. Para cada direito, para cada dívida, o poder de interromper a prescrição só pode ser usado uma única vez. Exatamente. Usou uma vez, já era. Essa cartada não está mais disponível para a mesma obrigação. Por isso que o momento de usar esse poder é uma decisão estratégica gigantesca. Usou, acabou. A próxima contagem de prazo vai ser para valer, sem chance de outro reset. Tá, então como é que se aperta esse botão de reset? O artigo 202 dá pra gente uma lista bem específica, um combo de 6 gatilhos. Bora conhecer cada um deles? O primeiro e o mais comum é o despacho do juiz que manda citar o réu. E aqui tem um detalhe que, olha, é fundamental. Isso vale mesmo que o juiz seja incompetente para julgar o caso. O simples fato de movimentar a máquina do judiciário já é suficiente para zerar o cronômetro. O segundo gatilho é o protesto judicial. É uma medida formal, sabe, para deixar bem claro judicialmente que o credor não está parado e quer garantir o seu direito. Terceiro da lista, o protesto cambial. Aquele que a gente faz em cartório, ligado a títulos de crédito, tipo cheques, notas promissórias, ele formaliza que a pessoa não pagou. Quarto jeito de recitar, a habilitação de crédito. Se o devedor faleceu, por exemplo, o ato de apresentar a dívida lá no processo de inventário também interrompe a prescrição. O quinto, bom, ele é um pouco mais aberto. A lei diz que qualquer ato judicial que coloque o devedor em mora, ou seja, que oficialize de forma clara que ele está em atraso, também serve para interromper. E agora o sexto, que para mim é o mais legal de todos, o reconhecimento do direito pelo próprio devedor. Qualquer ato, claro, mesmo que seja fora de um processo, que funcione como uma confissão da dívida, zera o prazo. E isso me lembra de um caso clássico. Um devedor, sabendo que a dívida estava a pouquíssimos dias de prescrever, mandou um bilhete para o credor agradecendo a paciência. Ele achou que estava sendo muito esperto, mas cometeu um erro, assim, fatal. Pois é, aquele bilhetinho inocente foi considerado um ato inequívoco de que ele reconhecia a dívida. O credor, claro, usou o bilhete como prova, a prescrição foi interrompida e o prazo de 5 anos para cobrar começou a contar do zero. A gentileza virou a própria armadilha. Beleza, então. O prazo foi interrompido, especialmente quando se entra com uma ação na justiça. E aí, o que acontece com o relógio agora? Ele já sai correndo de novo? A resposta é não. E esse esquema aqui no slide mostra direitinho como a coisa funciona. O despacho do juiz zera o cronômetro, e esse efeito volta lá na data em que a ação foi protocolada. Mas o ponto-chave é o passo 3. Durante todo o andamento do processo, o prazo fica ali, congelado, paradinho. Ele só vai voltar a contar do zero absoluto depois do último ato do processo, tipo quando a decisão se torna definitiva. Então, para resumir a história toda, a ideia central é essa. A interrupção não é uma simples mera pausa.
É o renascimento da pretensão. É uma chance completamente nova para cobrar aquele direito. Com o cronômetro reiniciado e, muitas vezes, congelado enquanto o processo rola, a estratégia muda completamente. Aquela urgência de correr contra o tempo pode ter passado, mas o xadrez jurídico continua. O que se faz com esse tempo novo? Como usar essa segunda chance? Bom, isso abre um capítulo totalmente novo de possibilidades.